Cumprimento a todos nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem, em reverência ao Senhor, estarem de pé, para que possamos ler a palavra do Senhor. Que encontra-se no Evangelho de Jesus conforme escreveu Lucas, livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos orar nesta hora. Convido os irmãos a fecharem os olhos. Meu Deus, nessa hora nós mais uma vez oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa comunhão, ó Deus, já pela libertação, por esses louvores que já tem falado com as nossas vidas. Meu Deus, nós te adoramos mais uma vez, te exaltamos e nós colocamos diante do Senhor, clamamos, ó Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus e te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa ter a liberdade necessária para falar aquilo que o Senhor tem para essa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Meus irmãos, essa palavra, a cura de 10 homens leprosos, nessa palavra exclusivamente, a Bíblia inteira fala do grande, do amor incondicional, do amor de Deus. Mas, de certa forma, a Bíblia, a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, ele mostra a universalidade do amor de Deus. Como assim? Como Deus ama a todos, sem diferença de ninguém. Através da vida do Senhor Jesus, do seu Evangelho, nós aprendemos que ele se relacionava com os pecadores. Dando exemplo de pecadores, a gente viu a pecadora, a mulher adúltera, nós temos os cobradores de impostos, não pela profissão, mas porque nós sabemos que eles cobravam as taxas a mais ali, e entre outros. Mas existiam certas pessoas que eram os samaritanos, que muitos dos seguidores e até mesmo os discípulos, eles não entendiam como o Senhor Jesus, ele se relacionava com os samaritanos. Porque o pecador, quando ele olha, que todo mundo sabe que o pecador, a adúltera, por exemplo, está explícito, o pecado dela, todo mundo ficou sabendo disso. Mas todos nós, como por exemplo naquela passagem que Jesus fala: quem não teve pecado que atire a primeira pedra, ou seja, eles sabiam que eles eram pecadores. Mas de uma forma não especial, os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. E nós já sabemos disso, porque os samaritanos, eles também eram judeus, eles faziam parte da tribo de Israel, das 12 tribos, mas devido a um reinado, esse rei, ele inseriu muita idolatria e o paganismo, e esses samaritanos que nós conhecemos, eles se desviaram daquilo que era o Evangelho, aquilo que a Bíblia mostrava, aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus mostrava. Então os judeus, eles tinham um certo ódio, um rancor, eles não perdoavam os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos. E
existia uma certa disputa, uma rivalidade ali, um preconceito. E interessante que não era algo geográfico, porque eles moram em Samaria e eu moro em Galileia, que você é mais rico, eu sou mais pobre, eu sou mais bonito, eu sou menos bonito. Não era nada disso, o problema deles era a religião. E o interessante, quando a gente fala de religião, se a gente for olhar a palavra religião ao pé da letra, eu não sei nada de latim, mas a gente pode pesquisar, né? O latim, a gente fala latim, a gente até chama a atenção dos irmãos. Sabe latim? Sabe nada. Mas a palavra religião, até anotei aqui, ela significa religar em latim, que o significado dela é religação. Olha só que interessante. A religião, ela veio com o intuito de fazer o quê? A religação de algo que estava perdido. O que estava perdido? A religação de Deus com o homem, que desde o Éden, através do pecado, houve um desligamento. Mas a religião, ela não conseguiu fazer isso. Até hoje a gente vê que as pessoas discutem até futebol, política, mas quando entra no assunto de religião, não fica legal. E hoje acontece isso muitas das vezes. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele enviou o Seu Filho para que houvesse novamente uma ligação. E como o próprio Senhor Jesus disse, Ele disse que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida, e que ninguém ia ao Pai senão através do próprio Filho, que era Jesus. Então Jesus veio hoje e nós estamos aqui porque nós seguimos a Jesus, a um Deus. Nós não somos religiosos, nós não estamos aqui por cumprir de uma orientação humana, né, de um procedimento, muito mesmo de uma lei. Nós estamos aqui porque nós entendemos o amor de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, esse grande amor que enviou o seu único Filho para morrer por amor às nossas vidas. Mas falando dessa palavra exclusivamente, quando a gente começa a ler, e aconteceu que indo ele para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Ele não passou por Samaria, por dentro de Samaria, ele também não passou por dentro de Galileia. Jesus e os discípulos e todos os seguidores, aqueles que acompanhavam, eles não passaram pelo caminho que era melhor para ele, propício. Porque Jesus, ele não veio fazer o que era melhor para ele. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Se ele passasse por Samaria, todos iam entender. Ele está cumprindo uma orientação, está passando por Samaria está passando por Galiléia, porque se ele passar por Samaria, o samaritano vai ter confusão. Mas não, Jesus, ele não passou nem por Samaria, que era o povo que não gostava dos judeus, e nem também da Galiléia, que era o povo que já seguia Jesus. Ele passou na divisa. Ele passou no meio, e Jesus hoje, ele passa no meio dos lares que são divididos, no local de trabalho, que nem todos são os cristãos. Ele passa no meio da igreja, ele está passando no meio da igreja nessa noite. E se ainda você não teve uma experiência com o Senhor, não com a religião, mas com Jesus, nessa noite o Senhor Jesus, ele quer falar ao seu coração, porque Jesus, ele não veio cumprir a vontade dele, ele não quis passar simplesmente por Galiléia, seria muito cômodo, confortável para ele. Ele passou no meio, e nesse momento que ele passou no meio, algo aconteceu. Pararam ali 10 leprosos. E é interessante que a palavra fala que eles pararam de longe, porque conforme a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, fala que os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas, eles não podiam chegar perto de ninguém, porque eles eram leprosos, eram contagiosos. Enfim, eles pararam aproximadamente a 30 metros de distância. Então eu fico imaginando com a minha mente santificada, que eu gosto muito de imaginar a palavra do Senhor, acho que a gente aprende mais. Eu fico imaginando, quando eles pararam de longe, eles não poderiam se aproximar do mestre, mas eles conheciam quem era o mestre. Eles conheciam o que Jesus poderia fazer. No momento que eles param longe, isso quer dizer, muitas das vezes, a religião. Porque a religião, ao invés de ela aproximar do Senhor Jesus, ela muitas das vezes afasta, com tantos procedimentos, protocolos, leis. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Jesus, ele não veio para obedecer uma lei, ele veio para ser a lei. E a palavra nos fala ainda que eles levantaram a voz. Os homens de longe, eles não poderiam só gesticular, talvez Jesus não ia ver. Então eles gritaram: Jesus, mestre! E nessa hora que eles gritaram, Jesus ouviu. E é assim que a palavra do Senhor nos fala: clama a mim e responder-te-ei. Jesus, ele escuta o clamor da alma necessitada, ele escuta o socorro, ele escuta a glorificação. Basta a gente saber falar com o Senhor Jesus. E nesse momento que eles levantaram a voz, por mais que eles estivessem distantes, o Senhor Jesus ouviu. E nesse momento que o Senhor Jesus ouviu, eles falam: Jesus, mestre. Por que mestre?
que essa palavra mestre significa? Hoje, conforme nós estudamos, né, existe a graduação, a pós-graduação, existe o mestrado. E quando a pessoa chega no nível de mestrado, só falando do lado estudantil, profissional, significa que ela sabe de tudo, ela é mestre. Então eles, por mais que não tiveram nunca um contato com o Senhor Jesus, pelo testemunho daquilo que Jesus fazia nas cidades, daquilo que os cristãos já estavam evangelizando, o que hoje nós fazemos através do nosso testemunho, nós sempre apresentamos nosso mestre, que é o Senhor Jesus, que nós já temos uma experiência com eles. E eles naquele momento ainda não tiveram, eles ainda não tinham uma experiência. E mesmo assim eles já tinham um reconhecimento de quem era o Deus, de quem era o Senhor Jesus. E no momento que eles gritaram, o Senhor Jesus ouviu e disse para eles: olha, imagina, a 30 metros de distância, conforme a lei, eles gritaram, o Senhor Jesus ouviu, e de longe ainda, Jesus falou: ide, mostrai aos sacerdotes. Por quê? Jesus, ele sabia das leis de Moisés, então ele não fazia nada, até mesmo para quebrar, e para romper, para não criar, né? Porque o povo gosta de criticar, né? E ele já sempre criticava. E naquele momento, Jesus, ele fala: olha, vai, se apresenta aos sacerdotes, porque conforme as leis, todo leproso que fosse curado da lepra, né, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para reintegrar a sociedade. Então, eles, através dos sacerdotes, eles falavam: amém, você está curado, pode voltar a bater o cartão 7 horas, ter 1 hora de almoço, fazer tudo aquilo, estudar à noite, trabalhar o dia inteiro. Pode voltar à sociedade, que é isso que é a sociedade, e é isso que a gente tem que fazer mesmo. E naquele momento, quando ele diz isso para todos os leprosos, imagina a cena, eles ainda não estavam curados. Eu imagino que alguns devem ter checado e tal: ide, mas como assim ide? Eu não estou curado ainda, né? O mínimo isso daí deve ter acontecido, com 1, pelo menos, de 10. E eles foram, sabe por quê? Porque eles ouviram a palavra do Senhor Jesus e eles creram, e eles tiveram fé naquilo que o Senhor Jesus falou. E com isso a gente aprende muito, que atualmente não é diferente. A gente caminha na presença do Senhor, a gente vai na igreja, a gente jejua, a gente lê a Bíblia, a gente crê, mas às vezes as provas são tão grandes, a adversidade é tão grande, que a gente passa a esquecer da promessa do Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor Jesus, ele está falando para você caminhar e seguir a direção, a promessa do Senhor, e seguir a direção, a vitória, as bênçãos, mesmo ainda sem ver a possibilidade da vitória, porque se Jesus falou para você ir, é porque você pode ir, e a vitória é garantida. E eles foram, só que no meio do caminho, não sei, eu estou imaginando também, mas eu sempre falo que a minha imaginação é santificada, e eu peço isso. Eu imagino que eles 9, né, já foram e já estavam curados e chegaram no sacerdote, se apresentaram e voltaram para a rotina. Mas poderia ir no sacerdote, mas a palavra fala que ele voltou, um deles voltou glorificando em alta voz. Traduzindo para os dias de hoje, ele voltou gritando glória a Deus, porque no meio do caminho ele percebeu que ele já estava curado. E ele já não estava nem muito aí para aquilo que era uma religião, era um protocolo. Ele queria adorar ao Deus vivo, ao Deus que cumpriu com a palavra, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus que se fala, ele um dia prometeu para você, ele vai cumprir. E no momento em que esse samaritano, que a palavra depois ela revela e fala que ele era um samaritano, ele voltou gritando. Porque eles gritaram para pedir socorro. E da mesma forma que hoje nós gritamos misericórdia, para o Senhor nos ajudar, para Ele abrir as portas, para Ele dar bênção, milagre, cura, promoção, carro novo, emprego novo, a gente também tem que gritar glória a Deus quando a gente recebe as vitórias. E esse homem reconheceu e ele voltou gritando glória a Deus. E ele não simplesmente voltou e adorou ao Senhor no caminho. Quando ele se aproximou de Jesus, a palavra nos fala que ele o adorou com o rosto no chão. E isso era uma expressão realmente de adoração, que a palavra também, mais uma vez aqui, estou cheio de palavra hoje, essa palavra adoração no hebraico quer dizer prostrado, e essa é a posição do servo do Senhor, é prostrado diante do Senhor Jesus, prostrado diante daquele que cumpriu com a promessa nas nossas vidas.
E naquele momento, aquele homem, ele não queria mais as mãos do Senhor Jesus, porque ele já recebeu uma bênção. Naquele momento, aquele homem só queria os pés do Senhor Jesus. Ele só queria adorar a Deus. Ele não queria pedir mais nada. Senhor, eu já era leproso, mas agora também isso. Não. Senhor, obrigado, graças a Deus. O Senhor é o Rei dos Reis. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus nas alturas. E ali ele adorou ao Senhor. E para finalizar, irmãos, uma parte que eu achei muito interessante nessa palavra é que Jesus depois faz 3 perguntas para esse homem. Jesus faz 3 perguntas e ninguém respondeu, nem Pedro. E todo mundo fala que Pedro, né, era mais assim, né? Espiritado. Talvez se eu fosse o 13º eu até responderia ali. Mas Jesus perguntou para ele, conforme nós lemos: não foram 10 os limpos? E se eu pudesse responder, eu falaria assim: Jesus, foram 10. Porque se fosse 20, seria 20. Se fosse 1000, seria 1000 curados. Porque o Senhor ama a todos. O Senhor abençoa a todos. E depois Jesus pergunta para ele assim: onde estão os 9? Ou seja, fui curado, voltei para adorar e ainda vou ter que dar conta dos outros 9, né? Essa é a nossa responsabilidade. Depois que nós recebemos a bênção, a vitória, a responsabilidade também é nossa, de cuidar daqueles que também foram abençoados, de sempre lembrar do Deus que nós servimos. E depois, por último, ele fez outra pergunta: só voltou o estrangeiro? Ou seja, ali ele apresenta para todos, porque quando eles gritam, Jesus não fala: dos 9 aqui, um já é samaritano. Não, só agora no final Jesus apresenta eles como um samaritano. E logo o samaritano, o estrangeiro, ele voltou para adorar. E hoje nós estamos aqui porque um dia nós fomos abençoados. O Senhor nos abençoou, seja com uma porta, seja com saúde, seja com um livramento, seja com a salvação em especial. E hoje nós estamos aqui assim como esse samaritano, que um dia todos olharam para ele e não acreditaram que a salvação também seria para ele. E a salvação também era para ele, assim como a salvação é para nós nos dias de hoje, gentios, a quem o Senhor nos escolheu, nos confiou. E nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Deus, ao Senhor de todas as coisas.